Olá a todos, vamos dar início a mais um estudo do projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo, quero conduzi-los hoje, dia 15 de julho, aos capítulos 53 a 56 de Isaías. Vamos prosseguir com os nossos estudos sobre Isaías, hoje, como eu havia prometido, com um capítulo muito especial, que é o capítulo 53. Vamos juntos falar a respeito do sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Eu vou trazer aqui no início dessa leitura ainda os últimos versículos do capítulo 52 para que fique completo este nosso raciocínio. Diz lá no versículo 13 do 52 e dali em diante vamos até o final do 53 com a Nova Almeida atualizada. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Este é o capítulo 53 que nós sempre lemos na Sexta-feira Santa. E um versículo que se destaca neste capítulo é o 2, que diz que ele não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Pois era um homem de dores, era um homem de enfermidades que foi traspassado por causa das nossas transgressões. Por isso essa imagem é muito bela. É uma imagem que não reproduz exatamente o que aconteceu com o Filho de Deus. Este quarto cântico do servo é o mais conhecido
que é dos versículos 52 e 53 dos capítulos, né? O cenário muda do alegre retorno ao lar para um indivíduo solitário que pagou o preço disto. Como é diferente daquilo que as pessoas imaginavam sobre o futuro rei. Nenhum aplauso, apenas rejeição. Um indivíduo desprezado, ignorado. Será que Deus tinha algo a ver com isso? Sim. Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer, diz o versículo 10. Ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Diz o versículo 11. O Novo Testamento ecoa a Isaías, vendo em Jesus o cumprimento pleno destas palavras. Foi ele quem deu sua vida voluntariamente para que todos pudessem ser perdoados, levando sobre si o pecado de muitos para reconciliar Deus com seu povo, invertendo os efeitos da queda original. E assim percebemos que tudo isso foi previsto, profetizado, cerca de 600, 700 anos antes que ocorresse. E exatamente da forma que foi profetizado, ocorreu. E nós constatamos na leitura dos evangelhos. E graças a isto que nós temos perdão e salvação. Vamos agora à leitura do capítulo 54, que fala do futuro glorioso de Sião, e logo na sequência do 55, com o convite gracioso de Deus. 54 diz: Cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade, e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada, e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento, abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento. Mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida, e lançarei os seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeraldas, e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecida em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá. Ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar, cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Este é o texto a respeito do futuro glorioso de Sião. E depois, na sequência, o convite gracioso de Deus.
No capítulo 55, versículo 1, diz assim: Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu. Virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor, e sinal eterno, que nunca se apagará. Este é o capítulo 55, que traz o convite gracioso de Deus. E tanto no capítulo 54 como no 55 temos como destaque este convite: venham a mim. Deus se comprometeu com o seu povo em amor eterno, inabalável e duradouro. Podem os montes e as montanhas se desfazer, mas o amor de Deus por eles jamais acabaria. Em paz e segurança são assentados os alicerces de uma nova e bela cidade. Venham a mim, é o convite de Deus. É tudo de graça. E o povo, por sua vez, convida todas as nações a que venham. A visão que aparece nestes últimos capítulos de Isaías, de modo nenhum se esgota ou cumpre plenamente no retorno do exílio. A restauração de Israel que aconteceu naquela época se funde com a visão do glorioso dia final, quando o pecado e a tristeza deixarão de existir e todo o Israel de Deus estará para sempre em seu lar, na presença do Senhor. Portanto, existe um primeiro cumprimento, que ocorre depois deste tempo de Isaías, que é o retorno para casa, que é a restauração de Jerusalém, que é a reconstrução do templo, mas isso nem de longe cumpre exatamente com as palavras ditas aqui, porque estas palavras estão dirigidas exatamente para o tempo futuro do retorno de Cristo. E por último, o último capítulo de hoje, temos o capítulo 56, com a salvação para os gentios e o ai dos atalaias de Israel. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará.
Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Vocês, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Eles dizem, venham, vou trazer o vinho, vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso. Este é o texto do capítulo 56 de Isaías. Dos capítulos 56 a 66, nós iniciamos a terceira sessão do livro de Isaías. Portanto, Isaías está basicamente dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao 40, ou melhor, ao 39, do capítulo 40 ao 55, e depois dos capítulos 56 a 66. Nestes capítulos finais, nós voltamos a uma Jerusalém restaurada e a vida na terra de Israel após o exílio. Cenas de pecado e fracasso se misturam com cenas da glória futura. E este primeiro recado, no início do capítulo 56, é para todas as nações, por isso salvação para os gentios. O amor de Deus não é exclusivo. No meio do seu povo há lugar para todos os que o seguem e lhe obedecem, até mesmo para os mais desprezados. Deus quer que o seu templo seja uma casa de oração para todas as nações. E do ideal passamos a uma realidade bem diferente, pois no final do capítulo 56, observamos que os líderes civis e religiosos se acomodaram e não cumpriram com as suas funções. O povo era culpado de muitos pecados e as acusações são bem específicas, mas antes disto, as acusações se direcionam aos atalaias, aqueles que tinham a função e o dever de avisarem, mas que não avisaram, que acabaram se encharcando em suas próprias ganâncias e pecados. E assim, retomando os ensinamentos do estudo de hoje, podemos destacar o capítulo 53, obviamente. E neste cântico final do servo, o Senhor sacrifica o servo inocente por causa dos transgressores ignorantes e rebeldes, realizando expiação por eles. Precisamos guardar esta passagem em nosso coração, do capítulo 53. Poucos lugares na Escritura descrevem de maneira tão tocante a insuperável misericórdia de Deus por cada um de nós. Depois, no capítulo 54, vemos que, embora o Senhor tenha repudiado Israel por causa do pecado, Israel, de agora em diante, desfrutaria da justificação e da misericórdia de Deus. Como foi nos dias de Noé, um dilúvio de juízo aguarda aqueles que não se convertem dos seus pecados, de vergonha e de desgraça. Porém, assim como o Senhor reuniu fielmente a família de Noé em segurança na arca, ele reunirá aqueles aos quais redimiu em Jesus. Por causa da sua grande compaixão, o nosso Senhor nunca nos abandonará. O capítulo 55 traz o convite de Deus a todos os que o buscam na sua palavra e recebem as suas boas e gratificantes dádivas. Embora o Senhor nos convide a ouvir diligentemente a sua palavra, nós frequentemente a ouvimos de forma negligente ou nem a ouvimos. Quando nos afastamos da palavra de Deus que dá a vida, nos esforçamos por aquilo que não satisfaz. Jesus cumpriu o propósito para o qual ele foi enviado, nos conceder perdão dos pecados, conquistando-nos na cruz. E este perdão ele concede abundantemente àqueles de todas as nações que se voltam para ele. Por fim, no capítulo 56, vemos que a salvação do Senhor virá não somente ao povo escolhido de Israel, mas também aos estrangeiros e dispersos.
Os líderes de Israel se esqueceram de sua tarefa sagrada. Nós também, frequentemente, buscamos prazer e ganho pessoal às custas das responsabilidades dadas por Deus a nós. Diferentemente dos líderes de Israel que buscaram seu próprio bem, Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, cumprindo fielmente os justos requisitos de Deus em nosso lugar. E com esta imagem consoladora e edificante, podemos nos despedir deste nosso estudo de hoje, lembrando que Jesus é o nosso bom pastor. Ele não quer se locupletar, ele não quer e não tem a ganância de conquistar almas para poder dominar, mas ele quer se entregar, e ele faz isso, dando a sua vida por cada um de nós, para nos pastorear, para sermos dele, suas ovelhas. E que nós possamos então seguir o seu caminho, o caminho do bom pastor Jesus. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e logo mais retornaremos com mais 4 capítulos amanhã do livro de Isaías. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.